Bom dia a todos. É uma reunião técnica e de início o que tem que ser dito é que, o Paulo já colocou bem a respeito disso, nós nos defrontamos, esse combate acaba se defrontando basicamente com uma questão cultural. Nós tivemos alguns anos atrás um delegado de polícia que respondia por uma delegacia específica em que ele foi exonerado dessa delegacia exatamente pela entrega de bolsas contrafeitas a 4 escrivãs do DIPO. E a colega, a doutora Ivana Boriero, imediatamente apreendeu as bolsas e instaurou uma sindicância de controle judicial de atos da polícia judiciária e remeteu à corregedoria de polícia. Isso demonstra ali que aquele objeto não era tido como corpo de delito, era uma coisa basicamente normal, uma bolsa Louis Vuitton comprada como tantas que se compra agora, não só aqui no Brasil. A Itália está com uma postura agora, inclusive, de prisão de quem compra, de duvidosa eficiência. Vira e mexe, o último preso agora, mês passado, foi um advogado argentino. Estava comprando ali, comprou, e o sujeito lá, o nigeriano que vendeu, ficou por isso mesmo. Então eles estão lá, você passa em Milão, agora está cheio de coisa, indicando Veneza, não compre aqui. E ao mesmo tempo, é uma situação lá também maluca, porque passa os carabinieri ao lado da venda, e aí perguntei para o comandante de uma pequena patrulha, falei, mas eu estou estranhando, porque vocês passam aqui e não estão fazendo nada. Ele disse, não, polícia municipal que cuide. Então, ele não quer saber, para ele é um delito menor, é um delito pequeno, não há sequer uma interação nisso, ou seja, a polícia municipal vai lá e prende, nunca um carabinieri, ou a polícia de finanças, que é na área federal, ou nunca um carabinieri vai parar o que está fazendo para combater aquela pequena contrafação. Nós temos algumas situações de ordem prática aqui. Parece que em termos institucionais, em termos políticos mesmo, esse combate vai ter que ter foco no século XXI. Está faltando isso. Quando Marconi começou a vender os rádios, a empresa Marconi, ela não vendia só rádio, ela vendia licença de uso das frequências também, pouca gente sabe disso. Isso acabou com um acidente em que os barcos salva-vidas não tinham comunicação, o país respectivo não tinha pago as licenças e não podia usar. E houve um acidente com morte, inclusive. Logo Marconi, que a primeira grande uso do telégrafo sem fio foi exatamente a salvação, próximo de um farol, de um pequeno naufrágio. Aqui gerou uma comoção. Não, mas como vou pagar o uso de uma coisa que deveria ser pública e gente morre porque eu não pago, não vou pagar mais nada, cada país regulamenta sua frequência, acabou. E nós tivemos depois órgãos, temos hoje internacionais que cuidam dessa disponibilidade de frequência. Mas nunca mais eu pago uma empresa só. Ou seja, o modelo de negócio da Marconi se esgotou quando se entendeu que aquela descoberta, aquela utilidade não poderia mais ser partilhada por todos por pagamento. Eu dizia de foco por quê? Nós estamos numa situação muito parecida com isso. Confunde-se, a pirataria hoje é tudo. Legislação internacional, inclusive no Brasil. E até a gente comentava agora há pouco, o primeiro caso que as gravadoras americanas resolveram dar uma exemplada era alguém que estava baixando milhares de música ano através ainda do Napster. Foi a primeira versão para uso de redes peer-to-peer, rede ponto a ponto. Né? Que por si só já diz a rede ponto a ponto que o usuário e o alimentador, de regra, ao contrário do que você pensa, não é a grande máfia. Não é mesmo. São particulares. O sujeito fica vendo o episódio do House lá, meia hora depois ele coloca, e vem do Brasil, o site legendas.tv, que vive em briga com várias entidades aqui, já legenda e pronto. E a hora que você vai examinar aquilo em termos criminais, inquéritos, não há máfia alguma ali. Então a menina no Harlem que fazia era uma menina negra, 12 anos de idade, criada sem pai, e que ela tinha acesso a uma máquina velha que ela ganhou e baixava a música direto. E aí gerou outra comoção. Meu Deus do céu, isso é o nosso criminoso. Nós vamos multar essa moça, essa menina, essa criança. Então é uma situação hoje bifronte, claramente bifronte. O uso e a divulgação de bem cultural enquanto audiovisual hoje no mundo, o modelo de negócio está esgotado. É até difícil de falar no fórum de pirataria isso, porque as empresas não aceitam isso, porque é uma coisa intelectual dela. Mas nós temos um caso único no Brasil, talvez no mundo, pouca gente sabe disso, em que é dito, é uma lenda urbana, mas aparentemente tem fundo de verdade, que uma dessas empresas lançou uma determinada série, um determinado episódio, com legendas feitas por um site de legenda ilegal.
E o sujeito não podia sequer reclamar disso, porque afinal estava lá a legenda. Fez propaganda para todo mundo, quando é fora da internet fala isso, mas foi usado. Então era uma pirataria do pirata, uma situação muito interessante. Eu gostaria de ter julgado isso, porque ia me dar um trabalho terrível isso, mas enfim, não chegou às bases do tribunal, mas quem pesquisa na área sabe disso. Foi uma situação, talvez o Brasil, até pela tradição de informalidade, em que se pirateou o próprio pirata. Isso o dono, porque é uma discussão grande da questão de legenda, se pode ou não, isso tudo demonstra o quê? Esse modelo de negócio vai ter que ser reestudado. Então, você discutir a distribuição em redes peer-to-peer, populares, de músicas, de tudo, é viável de ser parado no mundo hoje? Não vai mais existir? Não. Quando o Pirate Bay foi comprado por uma empresa para lhe dar áreas de legalidade, ele hospeda, muitos aqui que trabalham especificamente nessa área sabem disso, ele é um servidor para torrents. Quando ele foi comprado, disse, acabamos. Isso é um devaneio. Para cada Pirate Bay, Mini Nova que foram fechando, não abriram Monova, abriram e vão sendo abertos. Por quê? Porque não se tem correspondência popular na necessidade disso. O bem cultural hoje flui. Até porque a distribuição não é feita só de material protegido, copyright. Nós temos proteção nenhuma, temos coisas particulares, temos modelos de negócio baseados em distribuição gratuita. Temos já isso. Então fica muito difícil convencer a população, e a China vindo agora já criada, a sociedade de consumo chinesa, com um total, eu diria, desprezo à propriedade intelectual. Ela fez isso, como o Japão também fez nos anos 60, isso não é bom nem ruim, é um fato histórico. Espera-se que com o tempo volte, porque também não há sociedade civilizada que você não garanta o direito de propriedade e marca patente. Obviamente, ninguém vai investir bilhões em um remédio, porque é muito cômodo falar, não, eu quero ver house, eu não vou pagar nada, imagina qual é o problema, vamos ficar trabalhos de graça. De outro lado, quando chega no remédio de câncer, que talvez não tenha sido criado ainda, porque toda hora é falsificado aquilo, aí todo mundo discute, peraí, mas eu também devo permitir que a empresa receba também o lucro do que ela está fazendo. Senão não vai fazer. E os estados não vão fazer. Não vão fazer. É muito bonito quebrar a patente de AIDS, de qualquer tipo de remédio aí, é bonito mesmo. Mas ninguém vê o investimento dele atrás. Se fosse só o país terceiro mundo, nunca ia ter aquele remédio. Nunca ia ter. A África vai fazer, o Brasil vai fazer. Então, politicamente é bonito. Quebrei a patente, vai usar, sou um bem da humanidade. Mas quem produziu esse bem da humanidade? Quem foi o esperto que fez isso aqui? Ninguém faz. Então, me parece que o primeiro aspecto é que a questão do audiovisual, o Brasil chegou a limite. Depois de uma visita aí de cantores ao presidente da República, se permite a prisão em flagrante porque vende CD falsificado. Não se prende em flagrante quem usa cocaína, mas se prende em flagrante que está vendendo CD falsificado. O que acontece? Ninguém foi preso. Acontece de tratar, nesse que não tem cara vendendo CD, DVD, ficou por isso mesmo. A lei cai em descrédito. Então, quer dizer, busca-se uma saída terrível, rocambolesca, radical e acaba causando a tal da figura da lei que não pega, que é o grande problema do nosso país em termos de legislação penal. Então, parece que a questão a ser enfrentada, a primeira questão é isso. A coisa que não vai ser reprimida. Ponto. É fato. O mundo já sabe disso, as empresas enormes, detentoras disso, já sabem disso. Então, há um grande investimento, diria, um controle de dano. Só. Mas ninguém imagina que House não vai continuar sendo distribuído em rede peer-to-peer no dia seguinte. Ponto. Então você tem sites de TVs americanas que imediatamente disponibilizam no web para assistir. Para brasileiro não, mas quem mora lá pode assistir no dia seguinte já. É uma maneira de cultivar o negócio dela. Você veja a televisão, aqui você vai ver pior, não tem as qualidades, funcionalidades de uma TV 5.1, HDTV e tal, mas você vai ter condição de acesso. Eu quero divulgar a minha marca também, isso faz parte do portfólio dele, vender a marca, além de vender o próprio produto estrito sensu. Então, essa situação é muito complicada quando a gente chega e fala assim, olha, eu não quero que a bolsa seja falsificada, o carro, o remédio, a bebida, e colocar no mesmo cesto o sujeito que está vendendo na esquina desempregado um DVD. É muito difícil para a aceitação social isso. E às vezes quando a lei se choca frontalmente com a aceitação social, quem tem que ir para o espaço é a lei, não é a sociedade. A gente que fez faculdade de Direito, né, no primeiro ano já o professor fala a famosa história do rei que tenta atravessar o deserto, e aí acaba a água e baixa, chama lá, o sujeito tem uma ideia genial de baixar uma legislação, ele baixa um decreto imperial
que eles vão atravessar o deserto sem precisar tomar água. Todo mundo morre de sede, aquela lei não valeu absolutamente coisa nenhuma. Nem Kelsen chegaria a tanto. Né? Então, a gente vê algumas situações muito complicadas. Então, talvez seja o momento agora de uma discussão mais restritiva dessa proteção. Eu não diria simplesmente trabalhar de graça para ninguém, não é isso, mas estudar modelos de negócio que permitissem que essa proteção fosse restrita a um determinado núcleo, controlável e principalmente socialmente justificável. Ninguém vai conseguir explicar hoje para a maior massa de internautas do mundo, que são os chineses, que ele não vai poder assistir House no dia seguinte. Porque não tem fisicamente como impedir mais. Não tem. Não é ato de máfia, é ato de ninguém. O sujeito lá, 3, 4 caras, é tudo. Do senhor de idade que está descobrindo a internet, ao jovenzinho que já nasceu sob ela. Está colocando lá e põe um torre de fabrica e manda, e a China vem e copia, todo mundo assiste aquilo. Então, isso não tem como ser impedido. Ninguém mas tem essa ideia de impedimento, nem os próprios detentores dos direitos autorais. Então, isso é um fato de tentar limitar isso para aquele núcleo duro. Talvez fazer como o Marconi fez, depois daquele naufrágio. Então, a frequência acabou, e as empresas continuam vendendo rádio até hoje. O Marconi existe, a Motorola vende rádio para o mundo inteiro, não tem nenhum problema, isso não acabou, mudou o modelo de negócio. Que também, de outro lado, era muito cômodo. Alguém descobriu que tinha frequência onda artesiana e nós vamos ganhar sobre isso. O mundo não é assim. Tem coisas que são fabricadas, há de ser um pagamento justo, mas as patentes têm prazo por isso, as ideias caducam por isso. As obras, se eu posso copiar Shakespeare, e parece que não há nada mais brilhante e bonito do que Shakespeare, o homem pode inventar qualquer coisa aqui, pode inventar na internet em versão 12. Após a internet deverá vir um dia talvez aí, mas enfim, ninguém vai fazer uma coisa tão bonita quanto Shakespeare. E daí? Ele é copiado, distribuído livremente. É do ser humano isso. Há uma proteção momentânea para alguns direitos, mas não podem ser permanentes, e nesse caso talvez não possam ser totais. Isso é um grande desafio, não é a justiça que vai dizer, de forma alguma. Quanto menos a justiça precisar ser acionada, melhor é a proteção, a gente sabe disso. Há outra questão técnica muito complicada, que é exatamente a questão da própria programação. Preparo de peritos, por exemplo. Um enorme problema hoje, jurisprudencial, enorme problema, são exatamente os laudos periciais a respeito de material apreendido. Eu não estou dizendo, por exemplo, de camisa do Hello Kitty, radinho do Mickey Mouse, isso é, de uma certa forma, muito mais complicado. O perito jamais, nos laudos que vêm, são sempre, olha, é um rádio com Mickey Mouse, é a camisa da Hello Kitty. É de verdade? Não tenho a mínima ideia, eu não sei, é uma camisa da Hello Kitty, pode ser de verdade, pode não ser. Então, isso demanda sempre da própria empresa garantir, olha, essa confecção, porque ela existe, é uma confecção, óbvio. Às vezes, até confecção original, desviados na China. Então faz um lote adequado e faz outro lote que não é adequado. Esse lote que não é adequado é evidente que não está coberto por nada. Mas também é impossível até o técnico saber o que é o que não é. Então isso passa sempre por um acesso técnico do detentor da marca. Né? O artigo 84, algumas ações são privadas, quer dizer, são privadas, é problema da pessoa mesmo, ótimo. Tem um laudo próprio, ele indica, vai lá, vamos fazer. Mas tem a questão do parágrafo, o audiovisual principalmente, que já não é mais privado, é público. E aí nós temos um enorme problema. Os laudos são basicamente hoje, pela quantidade, né, estão estandartizados. O laudo vem lá e diz assim: a mídia não guarda caractere de originalidade. Não tem traço de segurança, não tem impressão tal, não tem aquilo tal, é pirata. Isso é uma grande bobagem, né? Um laudo absolutamente nulo, sem validade alguma. Por quê? Porque é óbvio que se eu falar do episódio do House, todo mundo aqui vai saber que a empresa que vai lançar no Brasil vai lançar um DVD bonitinho, com características de originalidade. Mas não quer dizer que aquele DVD vendido, que tem uma foto do House lá, salvo ser, aquela foto que também está coberta, não já de direito do audiovisual estrito sensu, mas também pela garantia daquela capa, salvo se aquela capa for alvo da denúncia, e nunca é, o conteúdo interno tem que saber o que está lá dentro. É evidente que tem, porque o sujeito pode vender em branco, pode vender festinha de aniversário da filha dele. Então não é original para quê, cara pálida? Não é original para a série que ele anunciou que está vendendo, eu não sei o que está lá dentro. E não se iludam. Na verdade, o que acontece é muito mais no 71, é estelionato, do que isso, porque grande parte dessas vendas não tem nada dentro dos DVDs CDs. Vários laudos que eu mandei refazer, de volta, não tem nada. Então não há o crime do artigo 84. Ele não teve cópia de música, de filme, porque não tinha nada lá dentro.
Enganou de novo o consumidor. Também não é bonito isso, também não é uma prática absolutamente desleal, anticoncorrencial, evidente. Mas não há tipicamente crime algum. Porque o sujeito vendeu uma coisa que não tinha nada. Então, a feitura desses laudos hoje é um grande desafio. Nos parece que, principalmente estados menores, e hoje pela situação piramidal, clara, evidente da justiça hoje, que tudo acaba no Tribunal Federal, tudo acaba lá, que esse trabalho deve ser feito principalmente em pequenos estados, pequenos estudos criminalística, um trabalho efetivo para exame interno de mídias apreendidas. Por que eu trago isso? Porque isso é um movimento de 90% anti-pirataria em fóruns criminais. 90%. É muito, muito, muito raro, hoje, mesmo em vários criminais centrais na capital, você tem ação privada para garantia de marca. É muito difícil. O que tem hoje é a prisão de pequenos camelôs, eventualmente o estouro de uma grande central de cópias, eventualmente, a apreensão de contêineres chineses com cópias lá, e essa ação de terrível dificuldade para verificar. Eu já trabalhei em casos de apreensão de cópias em que você não sabe se ela é verdadeira ou não. É muito complicado. Uma perícia técnica muito profunda, porque são feitos de copiadores industriais chineses. E já não é mais aquela capinha silcada no fundo de quintal no Brasil, é uma coisa feita mesmo industrialmente. O Brasil tem uma situação dessa. Um Chitãozinho Chororó, há 4, 5 anos atrás, em que o lançamento foi quase que atropelado por uma cópia chinesa falsificada que estava entrando aqui no Brasil. Igualzinha de verdade. Então, essas máfias, e aí são máfias mesmo, se notabilizaram, especializaram, isso leva aqui a uma necessidade de preparação ainda maior do perito. Para, primeiro, não cometer erros primários, como de dizer que aquilo lá é contrafeito, porque não guarda aspas, características de originalidade, fecha aspas. É uma bobagem. Ele pode ser original da festinha de 15 anos da filha e vai ser original, mas não vai estar coberto por proteção. De outro lado, nós temos contrafações terríveis que são praticamente impossíveis de ser descobertos por peritos oficiais. Não é que eles não ganham para isso, o perito oficial ganha para tudo, ganha para resolver um homicídio. Mas ele não tem condição técnica hoje, quando nós trabalhamos com a origem da grande pirataria, e eu chamaria isso de pirataria mesmo, que me parece que tem que ser o alvo eletivo dessas associações de combate a ela, de grandes indústrias, basicamente chinesas. São indústrias mesmo, é quase que impossível se verificar a verdade daquilo. Muitas, aliás, peças apreendidas, só não são originais, não por não ter característica de originalidade física, mas sim legal. Elas não são cobertas por licença. Poderiam ser licenciadas perfeitamente. É o caso das legendas que eu citei agora há pouco, que o hacker, que tecnicamente nem é um hacker, né, mas o legendador foi usurpado em seu trabalho e aquela legenda é válida, aquela cópia não pode ser apreendida. E ela foi obra intelectual de alguém que fez aquela legenda sem respeitar, mas passou a ser usada, é o que basta. Se o detentor daquela licença de uso, o detentor daquele direito de imagem, o detentor daquela figura de utilidade, enfim, passível de ser registrada em termos de patente, se ele autoriza o uso, está válido. Então, quantas e quantas camisetas cor-de-rosa da Hello Kitty poderiam ser vendidas legalmente no Shopping Guatemi? Bastava que a empresa responsável dissesse, não, eu estou licenciando, ela é boa, ela respeita o meu padrão de qualidade, por exemplo. Então, veja onde chegamos. É uma situação em que já não se discute mais, e era um dos motes da pirataria até o século XX industrial. Ah, o tênis vai causar problema no seu pé, a camisa vai durar pouco, aquela gravata minha vai desfiar no segundo dia. Não, nós estamos hoje em condição de produto que tem funcionalidade real idêntica ao produto original. Em que o trabalho não é mais de convencimento, dizendo, olha, você vai se dar mal usando isso. Ele vai se dar igual usando isso, porque são produtos basicamente para entretenimento ainda. Sabe o remédio, bebida, estou dizendo um caso mais grosseiro, que me parece que é hoje o grande mercado. Que a gente tem nas várias criminais centrais de São Paulo, eu estou na quarta Câmara Criminal agora. Mas, evidentemente, continuo fazendo isso, e fiz durante 9 anos na quinta Vara Criminal Central. O grande volume, e principalmente em ações privadas, é exatamente de roupas, calçados, eletroeletrônicos, que tem funcionalidade plena. Plena. Quantas vezes eu conversava com o representante e falava, doutor, isso aqui se licenciar a gente pode vender. Dura tanto tempo quanto, é bom, a qualidade é boa, mas é chinesa, já entra contrabandeada, porque também a máfia começa ruim e vai ruim até o final, é óbvio.
O sujeito não vai falsificar lá para depois querer pagar imposto, esquentar nota fiscal. Aí é bandido mesmo. A ideia é essa mesmo. Os canais de distribuição são criminosos. A entrada no país é criminosa. Então, tudo isso dá para se contar com um custo policial. Uma melhora do aparato estatal, uma melhora municipal, reforço de vigilância em fronteira, trâmite fiscal, tudo isso. Mas não se mudam, não basta. Hoje, a empresa e as associações que cuidam disso vão ter cada vez mais que ter uma atenção especial para um produto que, por si só, de per si, ele é bom, ele é adequado, ele é razoável. E passaria para qualquer um, inclusive para o técnico, como um produto adequado. E várias vezes ele só não é adequado legalmente, só, porque funcionalmente ele é. Basta ser licenciado e acabou, ele vai ser vendido normalmente. Então isso é o grande desafio, ou esses são os grandes desafios. Inicialmente, focar esse combate, quer me parecer, num combate efetivo, estudando uma alteração de modelo de negócio aí, muito direito autoral hoje, principalmente audiovisual, principalmente que possa ser transportável via internet, que detenha portabilidade por internet. Esse vai ter que ser rediscutido o modelo de negócio. Não deu certo trava, não deu certo trava de cópia, não deu certo nada disso. Não é fato, não deu certo. E nós estamos indo para o mercado chinês, que já é o maior mercado internauta do mundo hoje, a maior parte de internautas do mundo hoje. Pode vir a ser o maior mercado disso, ou pode vir a ser o maior mercado pirata disso. A escolha não vai ser deles, a escolha vai ser da empresa. Não porque ela vai pedir a pirataria. Ou ela legaliza ou não. Então, estão se estudando, já tem várias, estão fazendo spin-offs de séries para iPhone gratuitas já. House, por sinal, foi a última semana retrasada, o enfermeiro e tal, foi o 5º episódio. Você entra lá, disponibiliza, é gratuito isso. Por quê? É uma maneira de trabalhar, de tentar ver a marca, ganhar depois com outros licenciamentos, eventualmente, mas sabendo que ele não vai conseguir a tarifação que ele tem de justa na difusão daquela sua ideia publicada, transformada em audiovisual. É muito difícil isso. Isso já vinha nos anos 80, com o advento do videocassete em casa. Começou-se a ter cópia em casa. Você não tinha cópia de LP, por quê? Porque era impossível ter uma máquina de LP em casa para prensagem. Então, o que acontece hoje? Eu sou audiófilo e particularmente gosto, estudo reprodução de música de longa data em som high-end. Isso é um mercado que sempre teve imune à pirataria. Você não vai gastar milhares de dólares num player de CD de última geração que custa $5.000 para colocar um CD pirata lá dentro. Ninguém é louco de fazer isso. Aí acontece o quê? Nós estamos começando a ter um advento americano já de media centers, caríssimos. Tem um modelo de $24.000, que toca aquilo vindo de um computador, em som, em altíssima qualidade. Quando você fala vindo de um computador, ferrou tudo. Você já não controla mais a cópia. É evidente que não controla. O que acontece com o mercado? O que está explodindo lá agora? LP. Estamos voltando ao vinil. Caríssimos, absurdamente caros. Modelos top hoje, $140.000. Um statement de 300 quilos só para tocar o LP. O pessoal está preocupado, está dizendo, não, que maravilha, LP toca melhor. A gente que compra e gosta acha isso, mas o cara está vendendo não, porque não é falsificável o LP. Ninguém tem uma fábrica de LP em casa. Então, um modelo de negócio fantástico, ele é imune à falsificação. É imune à cópia, a não ser chinesa, que começou a ter também. Voltamos de novo. Eu vou ter aquela guerra China daqui a pouco, o senhor é algo mais próximo do militar aqui, a gente vai começar. Mas é um fato, a China optou, e não se iluda, no momento certo a China vai fechar isso. Principalmente o governo que tem lá, ela faz o que ela quer, ela controla o cara ter filho, não vai controlar para ter. Evidente que vai, os chineses que estão vendo isso, que nos desculpem aqui, mas enfim, é fato, nós vamos receber uma comitiva de justiça, a gente conversa com eles aqui. Querendo, diminui muito essa sangria, muito. Ao nível que o mundo inteiro tem. O americano não controla, ninguém controla, o francês, ninguém controla. A França adotou posturas claríssimas, agora e duras, inclusive de fechar a internet de quem recebe em casa. Está na Corte Europeia para discussão, pode ou não pode? Tem uma mulher dizendo que não pode. Porque também é questão de privacidade, tudo isso. Não, mas é fim criminoso. Bom, criminoso não sei. Baixar o House é crime ou não é crime? Eu não sei. E o spin-off dele que é de graça também é crime? Então é uma coisa muito brutal de fazer. Então o que a gente percebe é assim, primeira alteração que me parece, focar o modelo de negócio com uma proteção mínima, que permita um ganho razoável,
que não mate a indústria, porque é evidente, se você começa a não gravar mais, você não vai ter cantores, não vai ter ninguém. Mas de outro lado também, cantor sempre vai ter, porque tinha Idade da Pedra, já tinha cantor, não vai parar de ter por causa disso. Então é restringir um pouco o foco disso, para coisas efetivas e concretas, que se consiga combater. Segundo, no caso brasileiro, um trabalho com peritos claros e senso. Isso é, inclusive, o primeiro fiscal que está na zona primária de aduana, para olhar e reconhecer. Segundo, um trabalho muito pesado das empresas, no sentido de garantir, não só, isso é muito importante, que é um fenômeno mais ou menos novo, de meia década para cá, não só treinar para o sujeito perceber aquele uísque falsificado, porque não vai ser mais uísque falsificado. Nós estamos com um mercado europeu grande de falsificação, de premier cru francês. O sujeito pega, serve, usa aquele saca-rolha de lâminas laterais, tira aquilo, serve e tal, aquilo lá, o cara joga um barolo lá de 20, 25 anos, já envelhecidão, caramba, fecha de novo, troca o lacre e aquilo lá vai vendido lá, só mais. E aí? Cristo vai vender aquilo lá. Quem vai saber se é ou não é? É complicado. E aquilo, tecnicamente, é um bom vinho. Dá para tomar qualquer um. Pagaria muito no vinho daquele. É evidente que não, vinho cru, claro. Mas pagaria. Então, você não consegue preparar um técnico para isso. É a tal da camiseta da Hello Kitty. Vocês não imaginam a inundação que foi há 3 anos atrás em São Paulo, a Hello Kitty. Todo mundo trouxe a Hello Kitty para cá. E eu conversei com um deles e falei, olha, isso é tão bom que a gente podia vender. Então, já não é mais, veja, a questão do técnico, do perito, nem de zona primária, nem do perito criminal, se houver apreensão. Ele vai dizer, olha, é uma camiseta Hello Kitty. Está usando a Hello Kitty, ponto. O uso é jurídico. O uso é uma questão de legalidade jurídica. Podia usar, não podia usar. Sai da mão do perito, sai da mão da polícia. Até porque é exigível, pode ser feito um acordo. Até, não, tá bom, vamos usar. Nós tivemos acusações de pirataria há alguns anos atrás, em marca, porque era só desavença de sócios. Era a mesma marca, o sujeito comprou no mesmo shopping, na semana que vem ela é pirata, porque o sócio brigou. Então isso é muito complicado para um combate efetivo à pirataria. Então me parece, pela experiência profissional, que algumas vertentes. Primeiro, focar no que pode ser combatido. Pode ser. Tem coisas que é ilusão imaginar que vai se combater. Rede peer-to-peer. Popular. Baixando o house no fim de semana, esquece. Isso não vai ser combatido quando nós temos internet que é feita para não ser combatida, é descentralizada. Segundo, estudar um modelo de negócio que garanta isso. Isso é sedução ao cliente, oferecer coisas parecidas, oferecer coisas a um preço mais barato. São modelos de negócio que não é a justiça que vai dizer como tem que ser feito. É o empresário que levou esse mercado para onde levou. Terceiro, preparação de agentes públicos para reconhecimento de contratação. O cara não pode pegar um CD e dizer, não, isso não guarda características de originalidade. De vez em quando até Coreia, frasezinha usada, tanto que eu dei pau lá, conversamos, não sei, explicamos, não pode ser feito isso. Olha lá, dá um dia, copia o diretório, diz o que tem lá dentro. Isso não tem jeito. E não adianta. A gente absolve toda semana, e a quarta Câmara é tida como uma Câmara dura no Tribunal de Justiça. Toda semana tem absolvição por causa disso. O laudo é imprestável, tecnicamente falando. E a outra questão, que é um fenômeno mais ou menos novo, é um trabalho, aí já diria que empresarial mesmo. É verificação em bloco, em algumas situações, se aquilo está aproveitado ou não por direito de propriedade, direito de uso de imagem, direito de patente, mas só a empresa detentora pode dizer. Porque funcionalmente, eu repito, o produto é bom, é adequado e poderia estar, se quisessem, acobertado por aquela proteção à marca. Não está porque ela tem uma origem ilícita, uma origem legal, mas é uma origem industrial. E uma origem tão adequada, tão formalmente bem feita, que é impossível, simplesmente, olhando alguém que não está ligado ao mundo empresarial, alguém que não seja da empresa, alguém que não seja detentor daquela marca, dizer essa é boa ou não é boa. E aí é um grande desafio, mas, do outro lado também, em outra partida, seria de fácil combate, que são plantas industriais, enfim, que fazem isso. Seriam, se não tivesse essas plantas em verdadeiros países que protegem. Também Tailândia, Camboja, Laos, que também tem um parque industrial ilegal razoavelmente grande, e a China, como sempre, em que é muito difícil o combate lá, é muito difícil. Eu conversava com um empresário uma vez no ramo de ferramentas industriais, e um cliente antigo do Japão ligou e falou, olha, eu estou comprando, mas eu não vou comprar de vocês mais.
o representante chinês está fazendo mais barato. Ele disse, olha, nós não temos representante na China. Quem atende China, Japão, Ásia é Brasil. Os americanos passaram a convencer para a gente, porque até um bagunçado lá que disseram, olha, vocês só têm condição de entender aquele mercado. E aí estava, nós estamos exibindo na feira da semana e tal, o sujeito foi para lá, chegou, conseguiu comprar algumas serras industriais até. Ele falou, cara, era melhor que minha, em off, né? Perfeita a tal da serra lá, está custando barato mesmo. E aí meteram a nação dentro da China. Coisa de 3 anos atrás. Conversei com um empresário. E essa ação parou no meio, porque o sujeito era parente de um general, outro era ligado ao partido, tal, não sei o quê, e a empresa existia. E qual foi o acordo? Ó, não usa mais essa marca. Então, será ZWE, ficou ZWE. Você põe uma coisinha a mais lá, para deixar claro que é uma contrafação mesmo, o cara acabou vendendo produto diferente. Ele chegou lá, esse empresário foi atrás, era uma empresa americana, matriz, evidentemente, colocou advogado para cima, tem essa possibilidade chinesa, mas é muito difícil. Então, nós estamos falando da ponta de cá, não estamos falando da China, que vai mudar e está mudando o mundo, mas estamos falando do Brasil, sem reflexo é necessário falar. Então, parece que esses pequenos aí apontamentos de quem vive o dia a dia da ponta do lado de cá, a repressão, que é uma função policial, mas acaba, obviamente, sendo decidida e dirimida pela justiça. Então, é só uma experiência rápida, sucinta, em termos de colaboração, de alguém que nos últimos anos tem enfrentado diuturnamente esse problema. As ideias principais eram essas, um bom simpósio para todos. Obrigado.